Fala, nação rubro-negra, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. Então, já deixa aquele like, fica conosco aí até o final para não perder a nenhum detalhe. Também ativa o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal, isso ajuda bastante. Então, sem mais delongas, vamos direto para o corte. Há momentos chave no futebol, instantes nos quais eras gloriosas chegam ao fim para que outras possam se iniciar. Vantagem de 3-1 no bolso, o Flamengo foi à Arena MRV para ser pentacampeão da Copa do Brasil. Pôs o quinto troféu na estante diante de um Atlético Mineiro incapaz, atônito, que indicou que o tempo passa com a facilidade com que taças são levantadas. No vestir de mais uma faixa, a passagem de bastão, do Flamengo de Gabigol ao Flamengo de Filipe Luís. O futebol é feito de ciclos. Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil. Filipe Luís, pela primeira vez campeão como treinador profissional. E Gabigol, muito provavelmente, pela última vez campeão com a camisa rubro-negra. O gol de plata, no gingado do drible com um toque sutil, sacramentou o penta, mas não tirou o protagonismo de Gabigol. Ao fim do jogo, a definição, diga ao povo que não fico. Como eu falei ali já, não vou ficar. Todo mundo sabe o que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta. Então creio eu que é o momento de eu sair. Holofotes em si, ao seu jeito, o atacante encerra a passagem com o 13º título em 6 anos. Recorde na história rubro-negra, ao lado de Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique. Ciclos acabam, outros começam. Um Flamengo que troca o sobrenome, menos individual, mais coletivo, sob a batuta de Filipe Luís. Esse grupo, esses jogadores foram que levaram o time até esse troféu muito bonito, muito especial para o clube. Como eu falei, é um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. E que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. Desejo toda a sorte do mundo para ele na carreira dele. A gente ficou surpreso, acho que todo mundo ficou sabendo, agora está surpreso. Boa sorte para ele e vamos embora, né? O Atlético tentou, mas esbarrou em bolas alçadas, pouca efetividade e uma arena que explodiu da maneira indevida. Bombas, tentativas de invasão ao campo. A Copa do Brasil foi perdida. Resta não perder o rumo num ano em que ainda há nada menos do que uma decisão de Libertadores pela frente. Seguiremos por este mismo camino que nos trajo hasta aquí y eu lo valoro mucho. Por supuesto que queríamos ganar, por supuesto que la derrota genera dolor. Hay que dar vuelta a la página rápidamente y pensar en los juegos del Brasileirao primero. Tiempo y tranquilidad, preparar muy bien la final de la Copa Libertadores, que para nosotros es un sueño poder jugarla e ganarla. Temos a grande decisão da Copa Libertadores, que aí sim precisamos estar muito mais focados, é apenas um jogo e são 90 minutos de concentração máxima para que a gente possa estar no nosso melhor dia, que Deus nos abençoe, que a gente possa estar no nosso melhor dia, que se Deus quiser possa sair de Buenos Aires com o título de campeão. Ciclos que se fecham, outros que se abrem. Gabigol e Flamengo vão seguir em breve caminhos distintos, mas pela última vez de mãos dadas, compartilharam de novo suspiros para a eternidade. O jogador sai e o ídolo permanece no imaginário da nação. A primeira taça erguida na história da Arena do Galo é rubro-negra, do Flamengo de Gabigol e Filipe Luís, pentacampeão da Copa do Brasil.
Olha o desempenho do Flamengo na Copa do Brasil por fase. São 5 títulos. Em 5 ocasiões o time chegou ao vice-campeonato, 7 vezes semifinal, 7 vezes também para quartas de final e caiu em outras fases em 4 oportunidades. Chegou pelo menos às quartas em todos os anos a partir de 2017. Fica com mais um título agora o Flamengo. A gente tem muita coisa para a gente falar dessa decisão, a gente vai rodar alguma delas, mas falando do jogo propriamente dito, quando nós vimos aí o bom material do Pedro Henrique Torre, a gente já falava aqui alguma coisa sobre o jogo, né? Não foi um Flamengo que foi com a vantagem e abdicou de jogar de forma alguma. O Everson fez um grande jogo e isso mostra muito do que foi esse Flamengo ontem também, Mário. De fato, assim, é muito característica do treinador, né? O Felipe, ele faz questão de deixar claro ali a sua forma de jogar, como ele gosta de um time que ataca, como ele não abre mão disso. Ele se coloca ali até como responsável se vez ou outro o time ficar exposto, porque ele gosta desse estilo de jogo. Então, assim, isso vai muito do que é o time mesmo, como elenco, né? O Flamengo. São os jogadores que têm muito esse aproveitamento ofensivo. Então, mesmo na casa do adversário, mesmo com a vantagem, foi um jogo muito inteligente, mais uma vez. Ele tem conseguido pensar e planejar essas partidas, né, de Copa muito bem. O Atlético melhorou, o Milito precisou mexer, ele percebeu que não teve meio de campo na partida de ida, então não entra com o Rubens, entra com o Zaratio, que é um baita jogador mesmo voltando de lesão. Você ganha um a mais ali para poder trabalhar com o Hulk, para poder trabalhar com o Paulinho. Mas para o Galo já seria muito difícil mesmo, assim, né? Porque além dessa vantagem, é um Flamengo diferente, é um Flamengo que não se apresentou dessa maneira na temporada, tem muito do seu treinador, de aproveitar também, né? De resgatar jogadores importantes, mais uma partidaça do Gerson. Então, mesmo tentando um volume ofensivo das duas equipes, o Atlético não conseguiu, de fato, sequer abrir o placar, né? E aí pagou muito caro justamente por estar tanto no campo de ataque. Se falou muito, o Atlético elimina o River Plate e passa para a final da Copa Libertadores no jogo de casa, no jogo aí na Arena em Belo Horizonte. E o Flamengo elimina o Atlético Mineiro e se torna campeão da Copa do Brasil no jogo da ida, o jogo no Maracanã. Mesmo o Atlético fazendo um gol no finalzinho ali com o Allan Kardec, devolvendo assim um pouco de esperança para o seu torcedor, até porque o último grande jogo na Arena foi 3-0, não teria por que o torcedor não acreditar. E teve nos pés do Allan Kardec a bola para fazer 1-0 e incendiar o estádio, né, no bom sentido, né, para o final e para de repente tentar fazer o 2-0 e igualar ali o marcador para levar para pênaltis, né? Mas assim, no final do meio do segundo tempo para frente, o Flamengo teve todos os contra-ataques à sua disposição. Milito teve que mexer, teve que tirar o Scarpa, teve que fazer alterações. Também a gente vê nas entrevistas dos jogadores o pensamento assim, mesmo que não de uma forma clara, na final da Copa Libertadores. Ou seja, o Milito falou, o Hulk falou, se preparar para agora o Brasileiro, mas pensar no sonho que é essa final contra o Botafogo. E para mim destacar muito, além daqueles que você já disse, Glau, do lado do Atlético Mineiro, o Wesley jogou uma barbaridade nos 2 jogos. O Everton Araújo, um menino de 21 anos que pinta aí no meio do Flamengo para, olha, uma camisa no meio de só fera. E a gente viu ali, De La Cruz fora lá, foi junto, Pedro fora, a gente viu Cebolinha, o Cebolinha, ou seja, a elite do Flamengo estava de fora. E mesmo assim, e o Plata, eu acho que assim, selou a chegada dele no Flamengo com esse golaço. Ele olha 2 vezes para o Everson antes de definir e definiu com a perna que não é a boa. Definiu com a perna direita, né, sendo canhoto, um golaço. Acho assim que merecido. Pena que o que aconteceu tirou o brilho de tudo isso que a gente falou, mas o Flamengo mereceu essa vitória e esse campeonato. Além do título, o assunto também no pós-jogo foi Gabigol, que ali ainda em campo fala que não vai ficar para a próxima temporada. Traz essa informação, confirma, na verdade, algo que já era também debatido ao longo de todo o ano, mas diz que não vai ficar. Depois o Brás também confirmou, né, essa conversa com o Cruzeiro, que deve ser de fato o destino do Gabriel.
E a gente traz aí os 13 títulos que ele tem com a camisa do Flamengo. São 6 temporadas, se não me engano, para 13 títulos. 2 de Libertadores, 2 de Brasileirão, 2 de Copa do Brasil, 2 de Supercopa do Brasil, 1 Recopa e 4 vezes campeão carioca. Cícero Melo vai chegar aqui ao vivo ao nosso Sport Center, tá lá na Gávea batendo um papo com a torcida do Flamengo, sobre títulos, sobre Gabigol. Como é que tá o povo por aí, seu Cícero? Seja muito bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Beijo para você também, dona Glaucia. Um beijo na Mari Pereira, um abração no meu amigo Silas e no Fã de Esportes. Nós acompanhamos ontem a festa da torcida do Flamengo, que entrou por dentro da madrugada todo o Rio de Janeiro. A gente estava aqui pertinho, no Baixo Gávea, lugar tradicional, onde a torcida comemora os títulos, não só do Flamengo, dos outros times como conquistam títulos também, torcidas de Botafogo, Vasco, Fluminense. A torcida do Flamengo está comemorando até agora, né? Vai comemorar bastante esse 5º título, pentacampeonato da Copa do Brasil. E hoje nós viemos aqui para a sede da Gávea, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Muitos torcedores estão vindo ao clube na loja para comprar camisas e objetos relacionados ao Flamengo. Muita gente de fora do Rio de Janeiro e pessoas também que moram aqui no Rio de Janeiro. Vamos começar falando sobre o título do Flamengo. Separei aqui 2 torcedores ao vivo com a gente. Estamos com o Anderson, que é de São Gonçalo, e também o Kleber, que é da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. O Anderson, o que representa esse título do Flamengo de pentacampeão da Copa do Brasil, quando a torcida estava meio chateada com a temporada do Flamengo, né? Foi eliminado na Libertadores da América para o Peñarol, no Brasileiro está difícil. E aí, deu para desafogar com esse título da Copa do Brasil? Deu. Poderia ser melhor, Libertadores foi um erro ali, que no lugar de Pulgar era para ser o Ortiz, mas tudo deu certo. Felipe Luiz veio, botou o time de volta, deu confiança, taticamente, e foi tudo que nós imaginamos. Quando passamos do Corinthians com 1 a menos, já era certo que a nação ia ser campeão. Com 1 a menos, nós fez o jogo ali ser muito fácil, o Corinthians não conseguiu nem chegar perto. E quanto o Galo, aqui no Maracanã, nós deu aulas de futebol, e lá Everson provocou, falou que quando chega na final não perde isso, aquilo, outro, mas não deu em nada. Time grande é desse jeito, nós joga com confiança e sabe jogar. Aí o Kleber vai nos falar do Felipe Luiz. O Felipe Luiz começando essa carreira de treinador, você acha que com o Tite o time teria jogado da forma que jogou, aberto, partindo para cima, nos contra-ataques com muita velocidade, ou teria jogado mais amarrado e teria chamado o Galo para cima? Bom, acho que com o Tite o time não estava funcionando. Ele é um bom treinador, mas o time não funcionava com ele. Eu acho que o grande problema é que ele não tinha todo o elenco na mão dele. Ele perdeu o vestiário, ele tinha problemas de gestão de grupo e não dava certo ele. A melhor coisa era se desfazer dele e ter chamado o Felipe Luiz. Qual a maior qualidade do Felipe Luiz, assim, com tão pouco tempo de carreira profissional como treinador? Torcer pelo Flamengo, ser o torcedor que ele é, ser flamenguista, essa é a maior virtude dele. E ele é um grande estudioso do futebol, ele ainda vai subir muito ainda. Obrigado a vocês, então continuem a comemoração, porque agora, há pouco, é isso aí, há pouco eu ouvi vários torcedores do Flamengo aqui na Gávea para falar desse assunto, a saída do Gabigol, que está monopolizando todas as conversas. Ficou dividido aqui entre comemoração de título e a saída do Gabigol. Muita gente foi pego de surpresa com esse anúncio, logo depois do título de campeão, ainda em campo, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. E a gente, há pouco, ouviu aí vários torcedores. Vamos ver o que eles falaram dessa saída do Gabigol? O Gabigol trouxe tanta felicidade pra gente, né? Mas, Gabigol, obrigado. Foi muito bom ter você conosco. Se ele quiser vir, estamos de braços abertos. Ele foi muito ídolo desde 2019, ganhou muito título para nós. E aí ele agora segue a jornada. Eu como rubro-negro, eu acho que foi uma coisa muito triste acontecer isso com a gente. Porque o Gabigol, todas as Copas que ele jogou, ele foi campeão. E ele é um cara que vai fazer muita falta pra gente. Eu acho que não sei qual foi a sensibilidade que aconteceu com ele, que eu não sei porque não renovaram o contrato dele, que eu acho que o ídolo, ele não pode sair, ele tem que continuar no Flamengo, porque o Flamengo é grande do tamanho da pessoa que está saindo. Toda a nação tem muito que agradecer aos títulos e taças que ele contribuiu aí para a nação, mas é um ciclo que se fecha, a gente lamenta, fica chateado, mas deseja muita sorte e toda a nação deseja sorte para o Gabigol e que o Flamengo vai seguir seu curso agora. Gabigol, muito obrigado por tudo que você fez pelo clube. Tenho certeza que toda a nação rubro-negra é muito grata a tudo que você fez, entendeu? E muita boa sorte na sua nova caminhada.
Espero que contra o Flamengo você sempre perca, entendeu? Mas tomara que você seja muito feliz no seu novo clube. Então, deu pra gente notar, Gláucia, Mari, Silas, foi de esportes, o sentido, né, de gratidão eterna dos torcedores rubro-negros para o Gabigol. Teve torcedor aí que me disse que, claro, vai torcer para que ele seja feliz no Cruzeiro, mas que perca todos os jogos para o Flamengo. Só não vai torcer contra ele, a favor dele quando jogar contra o Flamengo. Para terminar, uma última informação, fiz uma pesquisa durante o dia aqui de vendas de camisa do Flamengo, né? Que jogadores que a torcida pede para colocar o nome e o número atrás, agora, depois da conquista do título. A média é o seguinte, de cada 10 torcedores, mesmo com o Gabigol fazendo esse anúncio, cerca de 2 torcedores, 20%, ainda pedem o nome do Gabigol na camisa. E o resto fica dividido entre Arrascaeta, Bruno Henrique e De La Cruz. Portanto, é esse o clima na cidade aqui do Rio de Janeiro. Muita alegria dos rubro-negros pelo título de pentacampeão da Copa do Brasil, mas muita tristeza pela saída prematura. Aí, antes até de terminar o seu contrato, já anunciou que vai para o Cruzeiro. O Gabigol, voltamos aos estúdios. Um beijo para você, Glaucia, para Mari Pereira. Abraço no Silas e no Fã de Esporte. Valeu, informações com o Data Cícero ainda, tá? Porque ele traz ali também a apuração com os números de pesquisa. Beijão, meu amigo. Obrigada pelas informações. Obrigada aos torcedores que também conversaram com a gente aí, sentindo esse clima no dia seguinte à conquista do Flamengo. Vamos, então, ouvir o que o Gabigol fala. O Pedro trouxe na reportagem pra gente, mas a gente vai ouvir mais uma vez o Gabriel ali no pós-jogo, falando que não fica no Flamengo, e o Marcos Braz, que também, na sequência, foi perguntado sobre isso e comentou o assunto. Vamos lá. Claro que foi um ano conturbado para mim, né, individualmente. A questão do doping, depois de um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia que eu estava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. E creio eu que esses 2 gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado. Eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Então agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também. E realmente estou muito feliz. Não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos houve negociações onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família, e depois não houve, e depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou, falei para ele a possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo, saio muito feliz. Quem conhece um pouquinho do mercado, para mim era uma situação até plausível e normal ele ir para o Cruzeiro, porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem. Isso no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, que tenha bastante sorte, que Deus acompanhe ele. Se tem uma pessoa que queria ele aqui desde sempre, fui eu. Porque ninguém queria. Estou falando de 19. Tive uma excelente relação com ele, um jogador gigante, jogador maravilhoso, 2 Libertadores. Eu não vou ficar aqui falando dos títulos que a gente ganhou. E agora é ciclo. Hoje você está na tua empresa, amanhã você não está. Eu estou fechando um ciclo aqui no Flamengo. Meu último título, está faltando 2 meses para mim entregar o cargo. Dia 31 de dezembro eu entrego o cargo. Fico mais 1 mês no Conselho do Futebol para fazer a transição. E deu. Isso acontece, isso é assim que funciona e a gente tem que tratar com tranquilidade e normalidade. O Gabriel é um jogador jovem, poucas lesões na carreira, um jogador forte,
mais do que natural que ele siga aí por muito tempo ainda no futebol brasileiro. Tomara que ele seja bastante vezes campeão lá, menos em cima do Flamengo. Só isso. Bom, Marcos Braz falando também, temos eleições no Flamengo, né, no próximo mês de dezembro, e o Braz também já falou que não fica, independentemente do resultado do pleito no clube, então por isso que ele também fala desse encerramento de ciclo. Agora, o Gabigol vem a confirmar algo que a gente ao longo do ano também discutia, ele mesmo lembra aí na entrevista o que ele passou, muito também ele trouxe para si, que foi essa questão do doping, que chegou a ficar afastado por um tempo, chegou a ter ali a sua carreira por um período até em dúvida, em xeque, em um momento que se discutia mesmo a saída dele e as possibilidades dentro do mercado, os clubes que estariam interessados ou não. Aí vem uma proposta do Flamengo, também não era a que interessava, enfim, já era algo que ia se desenhando para que ele não ficasse. Chega o Filipe Luís. Óbvio, também não tinha o Pedro e aí resgata muito do Gabriel jogador nesse final de temporada, né? Ele também atuando, sendo mais uma vez decisivo. O próprio Filipe Luís falou ontem na entrevista coletiva que gostaria que ele saísse bem, saísse pela porta da frente. E a gente vê que nesse momento é assim mesmo que ele parece sair. E óbvio, não se discute a história que ele deixou ali, de títulos conquistados, dos gols marcados nos momentos mais agudos e mais importantes, enfim. Eu acho que esse é o panorama do que é esse fim de ciclo, para usar aí como o próprio Braz trouxe, do Gabigol dentro do clube, né? Ele ainda traz essa mágoa que, poxa, falaram comigo, com a minha família e não cumpriram e tal, mas e o momento que ele escolheu para isso, né? Para fazer esse anúncio, que também eu acho que é muito do que é o Gabigol, esse personagem, na melhor dos sentidos aí da palavra, eu acho que o momento também mostra muito o que é ele. Pois é, exatamente, assim, a gente já vinha acompanhando, né, uma semana de algumas postagens com letras de música, enfim, e a pauta Gabriel no Flamengo, renovação, ela aconteceu muito por conta do que ele apresentou ou deixou de apresentar também, né, assim, claro que as informações eram sobre o Flamengo quer isso, o Gabriel quer isso, talvez não aconteça o acordo por conta, né, de cada um puxar para o seu lado. Mas a partir do momento em que acontecem os erros, a história da camisa do Corinthians, a história do doping, enfim, as declarações também de podcast por parte do Gabriel, isso tudo vai dando um tempero ali de que talvez associado ao campo, que também não estava acontecendo, de que estava se encaminhando para um fim de ciclo. Muito em cima do que o Flamengo pensava de mercado, de possibilidades. Com o Tite, ele em nenhum momento foi preferência, mesmo com a lesão do Pedro, mesmo quando o time precisava de uma referência ali no ataque, ele não foi essa preferência por parte do antigo treinador. E ali, de fato, parecia que as portas estavam fechadas para o Gabriel, assim, porque se você tem alguma questão extra-campo em que o clube resolve com multa, o clube resolve com alguma punição, e dentro de campo você está dando conta, e dentro de campo você está acontecendo, você ainda tem para si uma carta na manga, né, para você poder negociar. O Gabriel, até então, tinha o ídolo, tinha a figura, tinha o imaginário, tinha parte da torcida. Não tinha muito ali como ele colocar as cartas na mesa a favor dele. Só que daí veio o Filipe Luís, né? E aí, antes dessa história vazar pelo próprio Gabriel, voltou um pouquinho. Então talvez para o Flamengo seja interessante. Se ele vai permanecer com o Filipe Luís, se o Filipe Luís entende o Gabriel como parte do plano, se você vai atrás de um atacante do nível do Gabriel, do que ele pode oferecer, você também vai pesar o valor, enfim. E aí vem a notícia, né? Então, assim, estava tudo muito desenhado para ele não permanecer. Talvez a gente não falou sobre o Cruzeiro, mas o Cruzeiro com o Pedrinho também já deixou muito claro essa ambição financeira, de nome, de ter também uma figura ali muito importante, rosto, né, de projeto. Mas sobre timing, eu acho que é muito do que representa o Gabriel e também é muito do que representa o Flamengo, assim. Para ele foi importante no sentido de que ele dá a declaração dele, o lado dele e torcida. Isso que eu podia oferecer, eu gostaria de ter ficado e não fiquei. Então, eu não vou nem criticar e não vou nem dizer que ele fez o certo, porque é uma relação muito do que é o Gabriel com o Flamengo. Gabriel, Flamengo e Braz, principalmente, né? Cada um ali sempre dando o seu lado.
O tamanho do Gabigol não se discute, né? Claro. A gente falou, a gente viu os números ali, se falou muito também, somente Zico, Júnior, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta tem 13 títulos pelo Flamengo. E títulos grandes, não estamos falando aqui de títulos menores, ou Carioca foram 4, mas parece que é fácil ganhar o Carioca, não é não. Você tem lá Fluminense, último campeão da Copa Libertadores, você tem Botafogo, que pode chegar também no Brasileiro, na Libertadores, com um timaço, você tem o Vasco, que está sempre brilhando aí. Então eu acho que sob esse aspecto, não tem o que se falar do Gabigol. O ídolo, o tamanho do ídolo que ele é. A outra parte, eu discordo quando ele fala que o Tite não o respeitou, eu acho que não. Ali é uma decisão do treinador e eu aprendi durante minha carreira toda que a gente é prestação de serviço. A gente está ali para prestar serviço, então ele não estava bem. Ele teve o problema da camisa, uma camisa lá que supostamente apareceu ele com uma camisa que não era do Flamengo, o torcedor ficou muito bravo com ele, questão do doping que ele mesmo falou. E a grande realidade é que nesses últimos tempos ele não estava jogando nada. Sim. Ele não estava jogando nada, ele sempre foi aquele cara decisivo. Assim, poucos jogadores eu vi fazer facão, que o Gabigol sabe fazer, e bater pênalti. Agora, ele não tem cabeceio, ele não tem a perna direita, ele não sabe fazer o pivô, o pós-perda dele, mesmo nos momentos bons, eram ruins, só que como ele estava sobrando de fazer gol, isso tudo ficava escondido. E a outra situação é que talvez ter jogado a torcida contra o Marcos Braz nessas declarações não vai surtir efeito nenhum, porque o próprio Marcos Braz disse que também não vai ficar, que também vai embora. Então não vai nem dar tempo para isso acontecer. Eu acho que o torcedor ele é apaixonado pelo Gabigol, não podemos tirar isso do torcedor. Agora faltam 5 jogos para terminar e a única coisa que a gente precisa ver é se de fato, como disse o Filipe Luiz, se vai haver essa despedida assim, em grande estilo, como ele merece, ou se de repente vai haver uma bronca, uma espécie de, sabe, de aversão com relação a essa saída dele e ele não, de repente, não ser nem escalado para esses jogos que tem pela frente aí, né? Porque agora a diretoria vai conversar com o treinador, quem sai, quem fica, começar a planejar o ano que vem, e aí, como ele já está fora dos planos, de repente também vai ser um momento... Porque o futebol é frio, né? Mari Glau, o futebol é frio. De repente você começar a colocar outros jogadores para você preparar o que vai ser esse final de ano e o início do ano que vem. Fato é que o Gabigol não fica. A gente vai voltar para Belo Horizonte com a Vitória Leite para ver o lado do Cruzeiro também, né? Afinal de contas, Braz falou sobre isso, o Gabriel, enfim, que deve ser mesmo o destino do Gabigol para a próxima temporada. E aí, Vitória, o que temos de Cruzeiro nessa negociação, nessa conversa, nessa saída do Gabigol do Flamengo? Bem-vinda mais uma vez. É isso, Glaucio, um beijo para você, pessoal do estúdio, para quem está nos acompanhando. O Gabigol não chegou a falar do Cruzeiro ontem, né? O que ele falou mesmo é que ele não fica no Flamengo, em nenhum momento ele oficializou isso, ou a parte do Gabigol, até a parte do Cruzeiro não há nada oficializado. E acho que tem muito a ver com aquele caso do Dudu, né? Que o Cruzeiro chegou a oficializar antes de ter a anunciar, aliás, antes de ter um contrato assinado, né? O que não é o caso de agora, assim também não tem assim como naquele momento não tem um contrato assinado e um acordo que existe entre as duas partes, que eu já vou passar para vocês, que na verdade está muito mais próximo do Cruzeiro do que qualquer outro time. Quem falou mesmo o nome do Cruzeiro foi o próprio Marcos Braz, ali na zona mista, que disse que o próximo destino seria o Cruzeiro. Não é segredo para ninguém, desde que o Pedro Lourenço assumiu a SAF, ele falou, né, do nome do Gabigol. Eu cheguei até a conversar com ele naquela época, ele disse que era muito caro, porque até então ia ter que assinar um pré-contrato, enfim, que era muito difícil. Mas o Cruzeiro renovou com a Adidas, né, que é a fornecedora de materiais esportivos, renovou um patrocínio milionário. Então tem essa possibilidade aí de conseguir pensar dessa forma também para trazer um cara do tamanho do Gabigol. O que a gente tem de informação é que eles chegaram a um acordo, né? O Cruzeiro
E o lado do Gabigol, de 4 anos de contrato, o Cruzeiro até queria 3 anos de contrato, mas o lado do Gabigol pede um contrato mais longo, até porque entende-se que nesse momento seria o último grande contrato do Gabigol, né? 28 anos, já passou por muita coisa na carreira, ainda está fisicamente muito bem, então tem esse espaço aí para fazer um longo contrato com o clube e um contrato válido com, por exemplo, um salário muito alto, né? Que é o caso que o Cruzeiro deve pagar ao Gabigol se a negociação se concretizar. A informação é do Pedro Ivo Almeida de que o Gabigol pode chegar a receber 2,5 milhões de reais com tudo, né? Com luvas, enfim, mensais com o Cruzeiro, se acontecer de fato de fechar essa negociação entre os dois. O que a gente pode dizer é que não deve acontecer um anúncio até antes do final do Campeonato Brasileiro e que isso só deve acontecer mesmo depois da última rodada. A gente vai ver, é claro, se o Gabriel vai ser relacionado, enfim, como que ficou essa situação entre Gabriel e Flamengo, mas o Cruzeiro é o que está mais disparado na frente aí nessa disputa para ter o Gabriel, sim. Alexandre Matos gosta muito do jogador, tem bom relacionamento com o staff dele também, então é o que a gente deve ter para o ano de 2025. Até conversando com torcedores, Glaucio, a galera fica meio assim, tomara que não aconteça o que aconteceu com o Dudu, né, que anunciou, enfim, deixa a gente com expectativa. Mas o torcedor cruzeirense está bem animado também com a possibilidade de ter o Gabigol por aqui a partir do ano que vem, viu? A gente está acompanhando tudinho e vai trazendo para vocês. O torcedor tá naquela, só hora que o homem vestir a camisa, para não passar por essa de novo. Obrigada, Vitória, pelas informações, por estar conosco aqui mais uma vez. Um beijo para você, boa sequência de trabalho aí em Belo Horizonte, agitado nessa segunda-feira também, a Vitória acompanhando tudo. Além de Gabigol, outro personagem dessa conquista do Flamengo, o técnico Filipe Luís. Olha aí os números de Filipe Luís, os títulos dele pelo Flamengo. Como jogador, venceu 2 vezes a Libertadores, 1 Copa do Brasil, 2 vezes também venceu o Brasileirão, Supercopa também são 2 títulos, assim como o Campeonato Carioca, e tem uma Recopa aí no meio também. E agora, no profissional, o primeiro título, este de Copa do Brasil. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Então, galera, é isso aí. Chegamos ao final deste corte de diário de reação. Diga o que vocês acharam de interessante neste vídeo, né? Fiquem aberto aí, né, os seus comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro do que rola aqui no nosso canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.